Desde que me mudei para aquela casa antiga, a sensação de que algo estava errado nunca me abandonou. Eu tentei me convencer de que era apenas a novidade do lugar, o barulho da madeira rangendo, o cheiro de mofo e tinta velha, ou até mesmo o fato de estar longe de tudo que conhecia. Mas toda vez que o silêncio da noite tomava conta, algo invisível parecia preencher o ar com um peso sufocante, um calafrio que me percorria a espinha e não tinha explicação lógica. A casa foi construída nos anos 60 e o tempo deixou marcas profundas. Azulejos trincados, janelas rangentes e aquele cheiro indefinível de lugares esquecidos. Eu escolhi esse lugar pela localização e pelo preço, mas ninguém me contou que eu estaria pagando um preço muito maior do que o aluguel. Na primeira noite, estava quase adormecendo quando ouvi algo que congelou meu sangue. Um sussurro, um som tênue que parecia chamar meu nome. Lucas. Era tão baixo que quase pensei ter imaginado, mas a voz parecia doce e ao mesmo tempo carregada de uma tristeza profunda, como um pedido silencioso vindo de um lugar distante. Virei para o lado, olhando em volta do quarto escuro, mas não havia nada, só as sombras dançando nas paredes com a luz da rua. Pensei que fosse minha mente pregando peças, o estresse da mudança e o cansaço falando mais alto. Mas a segunda noite trouxe o mesmo fenômeno, exatamente na mesma hora, 2 da manhã. O som do meu nome ecoava pelo quarto, sussurrado como se alguém estivesse tentando me chamar para algum segredo sombrio. A sensação de ser observado se intensificou, e os sussurros que antes eram suaves começaram a se multiplicar como se vozes distantes se juntassem para contar uma história esquecida. Era impossível ignorar o desconforto que me dominava, uma tensão constante que se infiltrava até nos momentos mais simples do meu dia. Eu evitava ficar sozinho nos cômodos escuros, e o simples ato de caminhar pela casa se tornou uma batalha contra o medo que crescia dentro de mim. Durante o dia, a luz parecia dissipar os fantasmas que me assombravam, mas à noite, o silêncio era um convite para que eles voltassem a sussurrar seus segredos sombrios. Comecei a anotar tudo o que acontecia, cada ruído estranho, cada sensação estranha, cada visão fugaz que minha mente mal conseguia processar. Era uma tentativa desesperada de manter o controle, de me apegar a alguma lógica, mas a cada anotação sentia como se estivesse me aprofundando mais no mistério daquela casa. Descobri que o sótão, onde antes eu nunca ousara entrar, escondia um segredo antigo. Marcas esculpidas na madeira, símbolos que pareciam rituais esquecidos e que me faziam questionar a história daquele lugar. Uma noite, ao subir para investigar um barulho, encontrei a porta entreaberta e um ar gelado que parecia sair de um outro mundo. As sombras dançavam no canto dos meus olhos, e uma voz rouca, quase inaudível, sussurrou meu nome mais uma vez. O medo não era mais algo que eu podia ignorar. Ele se tornou uma presença constante, um companheiro silencioso que me acompanhava a cada passo. A linha entre o real e o sobrenatural desapareceu, e eu me vi preso em um ciclo de noites insones e dias atormentados pela dúvida. Sabia que algo estava tentando se comunicar comigo, mas não entendia o que nem porquê. A sensação de que algo me observava e esperava por algo meu se tornou insuportável. E foi assim que, entre sussurros e sombras, percebi que minha vida nunca mais seria a mesma, porque o que quer que estivesse ali estava ligado a mim e não ia embora tão facilmente.
Decidi buscar ajuda, pesquisar a história da casa e seus antigos moradores. Descobri que, décadas atrás, uma jovem chamada Elisa havia vivido ali. Uma moça que desaparecera misteriosamente, deixando para trás lendas sobre rituais e forças ocultas. Os símbolos que encontrei no sótão eram, segundo relatos antigos, parte de um culto que tentava controlar almas perdidas e que Elisa teria sido uma de suas vítimas. Minha mente não queria aceitar aquela realidade, mas os acontecimentos não deixavam dúvidas. Havia algo ou alguém preso naquele espaço, tentando se comunicar comigo, buscando libertação ou talvez vingança. Naquela última noite resolvi confrontar o que quer que fosse. Liguei todas as luzes, acendi velas e com a câmera ligada comecei a narrar o que sentia, esperando que se manifestasse de forma clara. De repente a temperatura caiu drasticamente e a voz sussurrou com força pela casa inteira. Não fuja! As velas apagaram-se sozinhas e um silêncio denso tomou conta do ambiente. O medo paralisava meu corpo, mas uma força estranha me fez permanecer ali, encarando o vazio. Então, pela primeira vez, vi uma sombra tomando forma, um vulto feminino que parecia tão triste quanto assustador. Suas lágrimas eram invisíveis, mas o peso da dor que carregava era palpável. A presença desapareceu lentamente, mas me deixou uma mensagem clara. Eu não estava apenas dividindo aquela casa com um espírito, mas com uma história que precisava ser contada. Um segredo que precisava ser revelado para que o silêncio finalmente fosse quebrado. Desde então, minha vida mudou para sempre. Aprendi que algumas histórias não morrem com o tempo e que às vezes o passado se infiltra no presente de formas inexplicáveis. A casa não é apenas um lugar, é um portal para algo maior. Um mistério que me escolheu para carregar seu peso. E enquanto eu contar essa história, talvez consiga trazer um pouco de paz para aquela alma perdida e para mim mesmo. Aqui no canal O Quinto Sussurro, o medo não grita, ele sussurra, e você vai ouvir. E se você tiver coragem de continuar ouvindo, inscreva-se no canal e ative o sininho. Mas lembre-se, alguns sussurros poderão nunca mais sair de sua mente.